1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 ao 21. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Santíssimo Deus, é mais uma oportunidade que nós temos de orar, e nessa oportunidade nós nos apresentamos como igreja diante de Ti. Nós somos dependentes, Senhor, da Tua bondade, somos dependentes, Senhor, do Seu agir. Venha sobre as nossas vidas, mais uma vez, Espírito poderoso de Deus, fala conosco, fala de uma forma gloriosa, de uma forma contínua, de uma forma penetrante. Nós dependemos da Tua bondade, Espírito Santo, e através da Tua graça, Senhor, nós podemos nos comunicar. Amém. Amados irmãos, é mais uma oportunidade que nós temos como igreja de participarmos do corpo e do sangue de Cristo. É sempre uma oportunidade rica, uma oportunidade extremamente importante para toda a comunidade cristã espalhada pelo mundo. Para essa noite, eu vou estar compartilhando com vocês esse texto em 1 Timóteo que nós acabamos de ler. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a seu discípulo amado, um homem que Paulo conheceu ainda bem jovem. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Timóteo vivia em uma cidade onde Paulo, assim, esteve por lá, passando por aquela cidade. Timóteo acabou se convertendo ao Evangelho. O apóstolo Paulo voltou nessa cidade 2 anos posteriormente, e ali ele retorna e tem um novo contato com esse rapaz chamado Timóteo. Timóteo, por ter sido filho, por ser filho, ter sido criado por mãe judia, ele recebeu ensino, provavelmente da sua mãe, da sua avó, referente ao mundo judaico, referente a um único Deus. Ele certamente foi orientado nesses pormenores, ou seja, nessa base. Porém, o seu pai era grego. Timóteo poderia ter enveredado, ou seja, ele poderia ter se encaminhado pela ciência, pelo mundo grego. Os gregos, no período em que Paulo viveu, já eram um povo extremamente devotado às ciências. Da Grécia que vem a filosofia. Os pais da filosofia surgiram na Grécia Antiga. Quando Paulo vem ao mundo, quando o cristianismo vem ao mundo, a filosofia já era algo muito antigo. A filosofia vem bem antes do cristianismo.
E dentro da cultura grega, o homem era o principal elemento, pois a cultura grega reverenciava o homem, colocava o homem em evidência. E isso poderia ter influenciado a vida de Timóteo, mas não influenciou. Timóteo foi influenciado pela mãe e pela avó, e isso fez com que o apóstolo Paulo, quando teve com Timóteo, chamou para que fizesse parte da sua comitiva. Timóteo, por ser filho, de pai grego, ainda não era circuncidado. Foi necessário que Paulo fizesse a circuncisão em Timóteo, e ele explica por que ele fez aquilo. Porque como Timóteo era filho de mãe judia, e ele não havia sido circuncidado, para que ele pudesse entrar com Paulo no templo, pudesse entrar com Paulo na sinagoga, pudesse estar juntamente com Paulo, era necessário que ele fosse verdadeiramente um judeu circuncidado. E Paulo explica essa atitude, diante de Timóteo, coisa que nós não temos em nenhum outro episódio, Paulo fazendo esse ato. Mas ele faz isto, porque sabe o que é importante para o judeu? Não é o pai, mas é a mãe. E continua nessa mesma prerrogativa, ou seja, nessa mesma pegada. Para alguém ser considerado judeu, ele tem que ser filho de mãe judia, não de pai judeu. Porque para o judaísmo o que é importante é a mãe, e por isso que Timóteo era considerado um judeu e não um grego. Diante disso tudo que eu acabei de explicar para vocês, do interesse do apóstolo Paulo em chamar aquele jovem, o apóstolo Paulo, da mesma forma que chamou Timóteo, ele observou que Timóteo era um jovem muito dedicado, era alguém em que Paulo poderia investir na vida daquele rapaz, daquele jovem. E Timóteo, podemos dizer assim, foi um dos primeiros pastores, pastor jovem. Não somente Timóteo, mas Tito também foi um dos pastores que Paulo colocou e orientou para que tocasse a igreja tão inicial, uma igreja ainda no início da sua formação. E a importância de ser e receber orientação é o que nós temos feito e temos aprendido. Eu mesmo fui discípulo de alguns pastores passaram pela minha vida. Na minha infância, um pastor foi extremamente importante, foi o pastor da primeira igreja em que eu fui batizado. Era um homem que eu costumava acompanhar, era alguém que eu gostava imensamente, pois era um homem de Deus, uma pessoa amável, uma pessoa que lidava muito bem com as crianças, e eu gostava muito do meu pastor. Nós gostávamos tanto, não somente eu, mas todas as crianças naquela época, que eu convivi numa igreja que ela ficava no nível acima do nível da rua. E a nossa igreja tinha uma escadaria para chegar até ela, do nível da rua, e quando nós tínhamos um parapeito, uma área aberta, e a maioria das crianças ficava ali no parapeito esperando ver o carro do pastor chegar. O meu pastor tinha um Opala branco, um Opala bonito, para quem não gosta muito de carro, não sabe nem do que eu estou falando, mas para quem tem uma ideia assim, Opala, quando eu era criança, vamos dizer assim, era um super carro. E continua sendo um carro bom, continua sendo um carro bonito, mas quando eu era criança era o super carro. E o meu pastor tinha um Opala branco, bonitão. Quando ele abria o porta-mala do Opala, nós vibrávamos, porque ele tirava de lá um pacote enorme de biscoito. Então, nós esperávamos o pastor, porque o pastor trazia biscoito, trazia bala, era uma felicidade ver o nosso pastor. Nós não tínhamos interesse nenhum, era só amor mesmo, Era só amor pelo pastor. E quando vi o carro, melhor ainda. Isso marcou o meu coração ainda na infância, porque o meu pastor era alguém que se preocupava em agradar as crianças na igreja. Depois, passando, nós mudamos de igreja, porque mudamos de bairro, e nós fomos congregar em outro lugar, e ali eu conheci um outro pastor, de uma outra pegada, com uma outra dinâmica. Já não tinha Opala branco, já não tinha carro nenhum. Esse meu pastor andava de ônibus, e também não dava doce para nós, não dava bala, não era bonzinho com as crianças. Até lá eu já era maiorzinho, já não ligava tanto, já não fazia tanta diferença para mim, porque eu já era adolescente. E foi alguém que eu acompanhei durante muito tempo. Esse pastor,
eu acompanhava ele nas visitas, ele saía do bairro onde nós morávamos, nós íamos visitar outros bairros, pegávamos ônibus, pegávamos trem, mais ônibus ainda para ir para outro bairro bem distante, e foi um homem importante na minha vida, e ainda é, porque esse pastor é vivo. Todas as vezes que eu vou em São Paulo, eu vou visitá-lo, e ele é um homem de Deus, uma referência para a minha vida. Depois disso eu tive mais 2 pastores, que também foram referências para a minha vida. Eu estou trazendo isso para vocês e compartilhando. Muitos de vocês já ouviram falar isso, talvez alguns não, mas a grande maioria de vocês que já está aqui comigo há alguns anos, já ouviu falar a respeito disso. E essa referência de pastor foi algo que marcou a minha vida. Já na minha infância, o meu desejo era ser um homem de Deus e fazer a vontade de Deus. E para que isso ocorresse na minha vida, eu colei nesses homens, observando a conduta, a vida deles, como que eles reagiam, se eram homens de oração, se eram homens que cuidavam muito bem da igreja. Desde a minha infância eu venho observando e acompanhando, e não mudou. Na atual circunstâncias, nos dias atuais, eu ainda continuo acompanhando alguns pastores, continuo andando com alguns pastores. São pastores aqui nessa cidade que são referências para a minha vida. E isso por quê? Porque nós estamos num processo. Eu entendo que mesmo depois de já ter sido consagrado ao ministério pastoral há 25 anos, eu estou há 25 anos aprendendo, e continuarei aprendendo quantos anos mais o Senhor me der. Eu sei que vou continuar aprendendo e vou acompanhar homens que serão referências para a minha vida. E isto o apóstolo Paulo fez na vida de Timóteo. Paulo era referência na vida de Timóteo, e as orientações do apóstolo Paulo foram orientações que fizeram com que a vida daquele jovem pastor fosse melhor, porque, amados irmãos, sem orientação nós podemos incorrer em muitos erros. E quando nós, no caso, para você e eu, que eu tenho filhos, para quem não tem filhos é um pouquinho distante, mas você pode, que não tem filhos, mas você tem pai, tem mãe, e a grande maioria dos pais e mães orientam os seus filhos para um bom caminho. Meu pai sempre foi uma boa referência para a minha vida, a minha mãe também sempre foi uma excelente referência para a minha vida. Então eu posso dizer para vocês que eu tive uma boa infância, eu tive uma adolescência saudável, e na minha vida adulta eu tive um pai que era um conselheiro. Então isso serviu para a minha vida, e eu tenho feito o mesmo na vida dos meus filhos. Tenho os aconselhado, tenho orado por eles, e tenho sido referência na vida dos meus filhos. Essa mesma linha de raciocínio nós vamos tomar para nós essa noite. Alguns de vocês têm chamado ministerial, e eu já tenho trabalhado e continuo trabalhando desde o primeiro dia que eu cheguei aqui na igreja, há 6 anos atrás. Eu tenho trabalhado desde o primeiro dia na formação de obreiros e obreiras, pessoas que estão disponíveis, que são voluntariosas, que desejam aprender, e nós temos nos esforçado para fazer com que esses irmãos e irmãs, eles progridam, que eles avancem, que eles possam se tornar também referência para outras pessoas, porque no chamado, amados irmãos, no chamado da obra, o Senhor Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Esse é o chamado principal do Evangelho. Você não vai encontrar um outro chamado. Ide por todo mundo e fazei discípulo de toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você e eu fomos chamados para fazer discípulos nessa terra. E esse chamado para fazer discípulo não é algo simples, porque fazer um discípulo não é uma ação de um dia para o outro. Fazer discípulo, você não faz discípulo num tempo rápido. É necessário convívio, é necessário envolvimento, é necessário que a nossa vida também seja uma vida exemplar para aqueles que você resolveu fazer discipulado. O Senhor Jesus chamou 12 homens, chamou homens para discipular, e o Senhor Jesus os discipulou durante 3 anos e meio, foi um discipulado integral, intensivo, onde aqueles homens estavam manhã, tarde e noite com o Senhor Jesus, ouvindo o mestre dos mestres, vendo Jesus agir, vendo Jesus resolver as questões, e ali eles puderam observar em loco as ações provenientes de Jesus. Nos dias atuais, nós também, como cristãos, chamados pelo Senhor Jesus para fazermos discípulos nessa terra.
Se você ainda não tem um discípulo, ainda não formou, ainda não tem essa visão, então há ainda tempo de fazer discípulos, seja na sua família, seja onde quer que você esteja, você tem a oportunidade de ser referência na vida de outras pessoas, e referência positiva. É esse o intento do nosso coração, e é para isso que Paulo chamou Timóteo, e disse para ele: Timóteo, meu filho, presta atenção, Timóteo. Muitos homens estão aí, estão chegando, estão pregando até o Evangelho, alguns têm boa intenção, mas a grande maioria desses homens que aí estão, Timóteo, não olhe para eles, que eles não sejam exemplos para a sua vida, Timóteo. Muitos desses são pessoas que estão procurando apenas vantagens financeiras. Olha, irmãos, já naquele período, pessoas queriam tirar vantagens do Evangelho, queriam viver do Evangelho, mas não viver de uma forma singela, mas queriam viver de uma forma a que a igreja sustentasse o luxo de alguns líderes. E isto Paulo já pontuou, ele disse: olha, aqueles que desejam se entregar e amam o dinheiro, vão ter dificuldade, porque dificilmente essas pessoas que amam o dinheiro vão poder se enveredar na obra originalmente, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E essa frase não é uma frase evangélica, essa frase não é uma frase do apóstolo Paulo, já era um ditado popular no tempo em que Paulo estava andando na terra. Era um ditado que ele ouvia e ele mesmo repercutiu esse mesmo ditado, de que o amor ao dinheiro era a raiz de todos os males. Não que o dinheiro seja ruim, mas devotar amor ao dinheiro, fazer com que o dinheiro se torne o seu Deus, é raiz de todos os males. E não faz muito tempo, não sei se os irmãos já acompanharam ou estão acompanhando, o que aconteceu no Rio de Janeiro com a cantora Flor de Lis. Vocês acompanharam? A Flor de Lis foi condenada a 42 anos de prisão. Ela foi condenada por ser a mandante do crime do homicídio do pastor, seu marido. O filho mais velho dela foi preso, foi o autor dos disparos. A filha também está presa porque foi conivente. Uma neta também foi presa e ela também entrou nesse processo. O que eles alegam é que o pastor falecido, ele administrava todo o dinheiro da família, que ninguém tinha acesso ao dinheiro, ele administrava o dinheiro da igreja, administrava a carreira política da Flor de Lis, administrava a carreira de cantora, e eles estavam enfadados, já estavam cheios da liderança do pastor e queriam de alguma forma se livrar dele para poder ter acesso ao dinheiro. Bate exatamente com o que nós estamos falando. O dinheiro foi a raiz do crime. O crime foi por conta da questão financeira, que estava e pesou, e agora você e eu podemos ver a miséria que aconteceu nessa família, o horror que aconteceu nessa família, onde deveria reinar a paz, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, reinou foi uma quadrilha que intentaram contra a vida e conseguiram matar a tiros a vida de um homem que havia devotado a sua vida àquela família. Quanto aos problemas financeiros, quanto à administração, irmãos, nada disso justifica o que foi feito. Nada justifica a morte daquele homem. Tudo poderia ter sido feito, poderia ter sido desfeito, mas levaram a cabo uma situação tenebrosa. E trouxe escândalo para a igreja, trouxe escândalo no meio evangélico, trouxe escândalo no meio político. Isso tudo, amados irmãos, manchou e tem manchado o evangelho ali. Muitos podem dizer que tudo aquilo foi feito, a igreja foi criada, o ministério foi criado apenas pensando em dinheiro, porque afinal de contas, o fim foi este.
E agora o que aconteceu? Aconteceu toda essa tragédia na vida dessa família. Nós voltando ao nosso quesito, então o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, meu filho, não se enverede, ou seja, não entra nessa área, não se envolva com isso, Timóteo. Se você é um homem de Deus, o Senhor vai suprir as tuas necessidades, a obra vai suprir as tuas necessidades, você vai receber aquilo que você precisa, esteja contente com aquilo que Deus tem dado na sua vida, não foque única e exclusivamente nas questões financeiras, porque isso vai trazer prejuízo para você, vai trazer atraso para a sua vida espiritual, você vai se envolver com essas questões e isso vai ser um problema sério. Para vocês, amados irmãos, a grande maioria aqui já é cristão, já é evangélico, já ouviu muita coisa. Nós temos aí muitos escândalos na área, nas igrejas, no mundo evangélico, por causa das questões financeiras. Isso tem surtido um efeito negativo na vida das pessoas. Hoje, quando se fala, alguém fala que é pastor, a pessoa já fala logo, né? Já fala que é ladrão, já fala que só pensa em dinheiro, que só pensa em ganhar, só pensa em dar golpe. Falar que é pastor hoje é algo que se tornou uma questão ruim. Quando no passado alguém falava que era pastor, era respeitado. Hoje, se você fala que é pastor em alguns ambientes, a pessoa fica até achando que você vai levar alguma coisa, vai querer levar vantagem, vai pedir alguma coisa, não vai querer pagar, vai querer dar golpe, porque infelizmente é isso que acontece. Mas essa não deveria ser o foco. O foco deve ser outro. E é o que nós vamos abordar. Nós vamos falar do foco que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Ele falou para Timóteo que ele deveria focar em outros pontos. E é o mesmo ponto que eu vou estar tratando com vocês. Não temos algo que seja novo, mas há necessidade de nós estarmos sempre reafirmando aquilo que nós temos aprendido. O primeiro destaque está quando Paulo diz para que Timóteo ele se esforçasse em relação à justiça e à piedade. Então ele diz: Timóteo, meu filho, que você se esforce nessa área. Se esforce, Timóteo. Ele diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Quais coisas ele está mandando Timóteo fugir? Timóteo fugir das intenções de riqueza, Timóteo fugir das intenções de usufruir, ou seja, extrair, esforçar, tirar o máximo que puder daquele povo. Então ele diz para Timóteo: Timóteo, justiça, meu filho, e piedade. Que justiça é essa que Timóteo deveria aplicar? Essa justiça é no sentido de ser reto, de ser leal, imparcial com relação aos membros da comunidade. Lembrando que Timóteo era jovem e estaria ali envolvendo numa comunidade onde as pessoas seriam mais velhas do que ele. E Paulo orienta para que Timóteo, no tato com os homens mais velhos, que ele tratasse esses homens como se fosse seu pai, e tratasse as irmãs como se fossem suas mães, e as jovens como se fossem suas irmãs, e com isto ele iria evitar complicação. A orientação de Paulo era para que Timóteo fosse imparcial. Esse senso de justiça, irmão, é para que ele como líder não tomasse partido, que ele não se envolvesse com grupos dissidentes, que ele não fizesse parte de grupo de pessoas que falam mal um dos outros. A intenção de Paulo era orientar a Timóteo para que ele fosse um cristão, um homem digno de ser chamado filho do Deus Altíssimo. Essa mesma linha nós trazemos para a sua e para a minha vida. Nós, como cristãos, devemos procurar a imparcialidade. Não devemos, amados irmãos, nos enveredar por grupos que gostam de falar mal um dos outros. Porque pode ter certeza, amados irmãos, se você se juntar para falar mal de alguém, outro grupo vai se juntar para falar mal de você. Porque todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas,
E muita coisa, às vezes, que nós podemos fazer com a maior das boas intenções, outras pessoas podem julgar e avaliar de outra forma. Então, no mundo cristão, no mundo evangélico, por mais que nós nos esforcemos, infelizmente podemos ser criticados. E essas críticas podem ferir muito a um homem ou uma mulher de Deus, e pode até interferir no ministério de alguém. Infelizmente, muito disso acontece. Muitos problemas por causa de má interpretação. Então, que não seja eu, nem você, motivo de tristeza na vida de algum irmão ou alguma irmã. Se você tem sido interpelado, ou seja, alguém tem parado você para falar mal do seu ministério, falar mal da sua liderança, falar mal desse ou daquele, não faça parte disso. É isso que Paulo estava orientando para Timóteo. Timóteo, siga a justiça, Timóteo. Preste atenção primeiro nas coisas básicas. Veja o que está sendo feito. Veja quem é que está fazendo. Veja como são as pessoas sinceras no ministério. Veja como são as pessoas com quem você pode contar. Nem todos aqueles que nos procuram para contar alguma coisa, na realidade procuram o nosso bem. Às vezes as pessoas nos procuram para que nós venhamos a ir contra outra pessoa. Eu digo isso para vocês porque isso acontece comigo. Nós temos ido fazer o trabalho em outra cidade, vocês sabem disto. E chegando lá, quase que sempre, alguém vem me procurar e vai falar comigo, reclamando de alguma coisa, mas na realidade a pessoa está querendo que eu chame a atenção de alguém da liderança. E ao invés dessa pessoa chegar na liderança que ele não está gostando, ele ou ela não está gostando do que está acontecendo, a pessoa fica disseminando aquela conversa, ou seja, propagando aquela má intenção, aquela má impressão, aquela visão errada, ele vai espalhando por várias e várias pessoas. E quando chega até nós, a coisa chega numa proporção totalmente fora. E aí quando nós vamos ouvir a pessoa para saber realmente o que houve, o que está acontecendo, algumas vezes não tem nada a ver com o que chegou até os nossos ouvidos. E nós temos tratado, não somente eu, mas a minha liderança, nós temos tratado com esses irmãos e com essa igreja, porque é difícil, amados irmãos, liderar, é muito difícil liderar. E principalmente quando a pessoa se esforça por fazer algo e é mal interpretado. Então eu estou lidando com isto, e a maioria de alguém que esteja na liderança, de qualquer que seja o trabalho, igreja, seja o que for, liderança pressupõe você ouvir as outras pessoas e avaliar aquilo que chega até os seus ouvidos, para saber se verdadeiramente aquilo procede ou não. Então, antes de tomar decisões precipitadas, ouça as duas partes, ou três partes que seja. Não tome decisão precipitadamente, porque nós podemos correr o risco de sermos injustos com alguém. E depois a pessoa que levantou aquela história vai ficar de lado só olhando para ver o que aconteceu. E aí você que nem estava por dentro do assunto passa a ser a figura de destaque. Você passa a ser o ruim da história, você passa a ser o pivô da história, quando na realidade nem começou em você. Então muito cuidado, irmãos, muito cuidado com essas coisas, porque nós queremos que a igreja ela cresça, e nós como cristãos também venhamos a crescer na graça, crescer no conhecimento, e principalmente nessa justiça, nesse senso de justiça. E Paulo também diz para Timóteo ser piedoso. O que é ser piedoso? Piedoso é ser uma pessoa devotada à oração. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que busca a santidade, uma pessoa que busca estar na presença de Deus, alguém que se esforça na oração, se esforça no jejum, se esforça buscando a presença de Deus. Então a orientação de Paulo para aquele jovem foi: Timóteo, seja justo, ouça primeiro antes de tomar decisões. E antes de qualquer coisa, que você seja reconhecido na comunidade como um homem de oração, como uma mulher de oração, como alguém que busca a presença de Deus, como alguém que se esforça por estar na presença do Senhor. E esse, amados irmãos, era a orientação do apóstolo Paulo para aquele jovem, e é a mesma orientação que eu trago para a tua e para a minha vida. Essa piedade,
Essa vida de oração e abnegação vai fazer com que nós estejamos mais próximos do Senhor. Irmãos, não tem algo que nos fortaleça mais e nos aproxime mais do Senhor do que a oração. Quando você se devota a uma vida de oração, a tua mente, o teu coração, vão acontecer mudanças radicais. Coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Eu digo isso, irmãos, de experiência própria. Cada vez que eu me aproximo de pessoas de oração e começo a conviver com essas pessoas de oração, a minha vida tem mudado para melhor. Eu digo isso porque eu caminho com alguém que é um homem de oração, e a minha vida mudou para melhor, caminhando com esse irmão, caminhando com essa pessoa. É uma pessoa de muita oração. Então, quando você caminha com alguém que é de oração, quando você caminha com alguém que busca a presença de Deus, quando você anda próximo a alguém que é uma pessoa voltada para as coisas do Senhor, isso também vai chegar até você. E é isso que Paulo estava falando para Timóteo. O segundo tópico é a tríade fé, amor e constância. As duas primeiras palavras representam, é lógico, a graça cristã suprema. Nós podemos tomar essa orientação, fé e amor, pode parecer algo tão batido no meio evangélico. Nós ouvimos muito falar a respeito de fé e a respeito de amor. Mas o fato só de ouvir não faz com que nós sejamos pessoas de fé e pessoas amorosas. Ouvir faz com que você tenha ouvido e entendido a palavra e o propósito, mas se você e eu não praticarmos, vai ficar apenas na palavra. E nós, como cristãos, não podemos viver apenas naquilo que nós ouvimos. Nós temos que viver plenamente aquilo que nós entendemos que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, ser uma pessoa de fé é ser uma pessoa que crê, uma pessoa que é devotada às coisas de Deus, que dedica a sua vida a crer nas expectativas divinas e crer na ação divina do Senhor nas nossas vidas. E esse amor para o qual a Bíblia fala, amados irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu e você, nós somos verdadeiramente amantes de Deus, tudo mais, amados irmãos, vai se tornar mais fácil na nossa vida, porque amar a Deus é amar sobre todas as coisas, até mesmo sobre a nossa própria vida. E esse é o conceito para o qual Paulo poderia falar para Timóteo, porque Paulo amava a Cristo até acima da sua própria vida, e Timóteo pôde ver o apóstolo Paulo ser preso, Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo apanhar, ser chicoteado, ele também viu Paulo ficar preso na masmorra, Paulo sofrer por conta e por causa do Evangelho. Então Paulo não estava escrevendo e falando e lançando palavra ao vento, era um homem que vivia a verdadeira fé, que vivia o verdadeiro amor, e essa é a integralidade que nós buscamos na vida cristã, não apenas conhecer, mas praticar e viver essa plenitude. Esse é o conceito, amados irmãos, de uma vida cristã, é o conceito de homens e mulheres, e a constância. Sem a fé tudo pode ruir, sem a fé vêm as incertezas, sem a fé a nossa fala fica frágil, e o mundo não acredita naquilo que nós professamos, porque se você não tem fé verdadeiramente, a tua fala não tem valor, porque as pessoas vão olhar e de repente você está falando de fé, falando de amor, e passa um período, você está com problemas, aquela pessoa que estava acreditando que você era uma mulher de Deus, um homem de Deus, começa a olhar para você e fala: nossa, mas ele falou tanto de coisa de fé e agora está todo desesperado, está desesperada, falou de amor, e eu vejo essa pessoa querendo abrir mão do Evangelho, querendo largar tudo é mais importante do que o amor a Deus. E onde está o verdadeiro amor, irmãos? Quando aparecem as dificuldades, quando aparecem os problemas, a primeira coisa que a pessoa quer largar é a igreja. Que amor é esse? É um amor falso, não é um amor verdadeiro.
O amor verdadeiro, ele suporta todas as coisas. O amor verdadeiro, ele suplanta todas as coisas. Até mesmo leva prejuízo, mas não desiste. Mantém-se constante. Isso é ser cristão. Não apenas da boca para fora. Mas o cristão verdadeiro, ele é provado nas dificuldades, nas adversidades. Porque quando tudo está fácil, é muito bom cantar, é muito bom ir para a igreja, mas quando o calo aperta, quando a doença aparece na família, quando vem o desespero, quando vem a falta de dinheiro, aí, cadê o cristão? Desaparece a fé, desaparece o amor, desaparece a constância. Então Paulo disse para Timóteo: seja firme, Timóteo, seja constante, Timóteo. E eu digo mesmo para vocês, irmãos, sejam firmes, sejam constantes, mesmo que as coisas venham e se tornem difíceis. Isso é Deus trabalhando na tua vida, é Deus provando que você verdadeiramente pode ser chamado de filho de Deus, se nós honramos o nome de Deus ou não. O terceiro tópico: combate o bom combate da fé. Um olhar bem elaborado da vida cristã genuína nos aproxima destas frases dirigidas a Timóteo. Alguém com o perfil frágil daquele pastor necessitava de palavras de incentivo a superar as barreiras de suas limitações aparentes. O apóstolo Paulo estava trazendo palavras para fortalecer a vida de Timóteo. Timóteo era jovem, Timóteo tinha uma saúde frágil. O apóstolo Paulo se preocupa com a saúde de Timóteo e diz para Timóteo que ele não deveria beber só água, mas deveria misturar vinho juntamente com a água, porque Timóteo tinha problemas estomacais. Vejam o amor do apóstolo Paulo para com seu discípulo. Paulo estava preso, Paulo estava prestes a morrer, a ser decapitado, e a preocupação de Paulo era com seu discípulo amado, se preocupando com o estômago de Timóteo. Como pode, né, irmãos? Alguém está prestes a morrer, cheio de, vamos dizer assim, de problemas, está preocupado com a vida dos outros. É somente uma transformação genuína para que a nossa mente possa se desligar dos nossos problemas e nós nos ligarmos às coisas de Deus. Porque quando nós temos problemas, a grande maioria do tempo nós ficamos focados nesses problemas e nada mais nos importa. Mas Paulo era um homem diferenciado. E ele dava esse exemplo para o seu discípulo Timóteo. Timóteo, saiba, Timóteo, que mesmo aqui na prisão eu estou preocupado com a sua vida. Mesmo sabendo que meus dias estão contados, Paulo estava preocupado com a vida de Timóteo. Então Timóteo foi estimulado pelo seu líder. O seu líder o estimulava para que ele não fraquejasse. Timóteo era tímido, Timóteo era frágil fisicamente, mas tinha um líder forte, tinha um homem que orava, que o estimulava a progredir no Evangelho. Nós temos feito isso aqui, irmãos, temos falado de como o Senhor quer tocar as nossas vidas, de como Deus quer levar você a lugares extraordinários, de como o Senhor quer levar a sua igreja para pastos verdejantes, para águas tranquilas, para um lugar maravilhoso. O Senhor quer que nós estejamos nesse lugar, e para isso a sua palavra não tem faltado nas nossas vidas. Nós somos estimulados a mantermos fiéis, mesmo na luta, nas adversidades. Nós somos chamados, irmãos, para prosseguir, continuarmos, e essa palavra do apóstolo Paulo, estimulando a Timóteo: combate o bom combate da fé. Não deixe que a timidez atrapalhe a sua vida. Não deixe que a timidez venha colocar empecilhos naquilo que Deus quer fazer. Então, essa é a palavra que o Senhor permitiu que nós compartilhássemos com você essa noite. Uma palavra da parte do apóstolo Paulo para uma liderança, para um pastor jovem. E essa mesma palavra eu comunico a vocês, irmãos e irmãs. Uma vida cristã genuína tem como base primordial o reino de Deus, tem como base a justiça, a piedade. Sem esse senso de justiça e sem essa busca constante na oração, a vida cristã ela não progride. E o segundo, um cristão constante, fiel aos princípios bíblicos,
não dado a aceitar mentiras, não facilmente enganado por tudo aquilo que o mundo oferece. Ele vai se manter íntegro mesmo na dificuldade. E a terceira aplicação dessa palavra é referente à piedade, uma vida em constante oração e súplica pelos santos e por todos os perdidos. Cristãos piedosos mudaram o mundo, transformaram a vida de milhares de indivíduos. Pois quem é piedoso não pensa em praticar o mal, quem é piedoso pensa em praticar o bem. E isto por si só já é uma grande vantagem. Então, se eu e você, nós formos voltados à piedade, ou seja, sermos voltados às coisas de Deus, naturalmente o nosso coração vai ser um coração bom, a nossa mente vai ser uma mente transformada, a nossa língua, o nosso andar, o nosso falar, será um falar transformado. E é isso que a igreja do Senhor necessita, que nós sejamos, amados irmãos, homens e mulheres valorosos nesse evangelho. Seguir sempre os valores espirituais. Dificilmente cometeremos erros se seguirmos a máxima de ter paz com todos e seguir os bons costumes. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida nessa noite.